É a festa do nascimento da igreja. E o texto que nós vamos ler hoje é o clássico texto, Atos 2, versículos 1 a 13, que narra aquela experiência mística, profunda do Espírito Santo, fazendo nascer ali a igreja cristã, as primeiras comunidades, a primeira comunidade e assim as que vieram junto com aquela, as primeiras comunidades cristãs. Então vamos ler Atos 2, versículos 1 a 13, que diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falarem. Espantados e surpresos diziam: Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Entre nós há partos, medos e elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia, vizinha de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus ou pagãos convertidos, também há cretenses e árabes. E cada um de nós, em sua própria língua, nos ouve anunciar as maravilhas de Deus. Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava ao outro: O que quer dizer isso? Outros caçoavam e diziam: Eles estão embriagados com vinho doce. Amém. Pentecostes, irmãos e irmãs, é uma das três principais festas do nosso calendário litúrgico, do calendário litúrgico cristão, junto com a Páscoa, em que celebramos a ressurreição de Jesus, e o Natal, quando celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Pentecostes, celebramos a festa do Espírito, o nascimento da igreja. E diferente do Natal e da Páscoa, em que há uma apropriação pelo comércio, né? E aí nós vemos propagandas, o comércio explora bastante, tanto o Natal quanto a Páscoa. Pentecostes não. Pentecostes é uma festa que ficou exclusivamente com a igreja, para celebrar esse seu aniversário, esse nascimento. Pentecostes também, como vimos hoje na aula, e assim como a Páscoa, era uma festa muito antiga para os judeus. E com Jesus assume um sentido novo. Assim como a Páscoa para os judeus se celebrava a libertação do Egito e a passagem da escravidão para a liberdade, Pentecostes lá no Antigo Testamento era a celebração dos primeiros frutos da colheita e também a celebração da aliança mediante o dom da lei, os 10 mandamentos revelados no Sinai, ali com a participação de Moisés, que levou para o povo os 10 mandamentos. Em Pentecostes, para nós cristãos, tem um sentido diferente. Assim como para nós a Páscoa passou a ter um sentido diferente, que celebramos uma libertação mais ampla, em que Jesus vence a morte, e celebramos essa libertação das cadeias da morte, em que Jesus passa da morte para a vida, e assim nos convida a experimentar esse caminho de ressurreição. Pentecostes
Já não é mais a celebração do dom da lei, é a celebração do dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é derramado sobre toda a carne, sobre todas aquelas pessoas que estavam ali reunidas. Diferente da experiência que tiveram depois que Jesus morreu, em que os irmãos lembram que os discípulos estavam ali numa casa fechada, de portas fechadas, e Jesus entrou mesmo assim naquela casa fechada. Ali eles estavam tristes, desanimados, fechados, enclausurados. Pentecostes tem um novo sentido. Ali havia uma experiência de morte, do amargo da morte na boca dos discípulos e discípulas. Com a ressurreição isso começa a mudar, porque eles despertam novamente para a missão. E aqui em Pentecostes algo semelhante se dá. É um impulso de vida, uma pulsão de vida. Não mais reclusos e desanimados como depois da morte de Jesus, mas agora cheios de vida, cheios do Espírito Santo. E não há mais reclusão, mas há um impulso de se espalhar, de anunciar aquela mensagem das maravilhas de Deus a todos os povos. Em Pentecostes, irmãos e irmãs, o primeiro ponto a se destacar é que há o cumprimento das promessas de Deus. Nós lembramos que há alguns domingos víamos o texto em que Jesus dizia: olha, eu vou voltar para o Pai, e lá preparei moradas, e um dia virei buscar vocês para comigo morar eternamente. Mas Jesus diz também que Ele iria para o Pai, mas não nos deixaria desamparados, não nos deixaria órfãos, mas que para nos acompanhar, nos amparar, nos consolar, nos sustentar e guiar, Ele enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, o Advogado, que nos ajudaria a lembrar e a encarnar todo o ensino que Jesus deixou. E essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes. Uma promessa que também remete à profecia de Joel. O profeta Joel, ele diz o seguinte, ainda no Antigo Testamento, séculos antes de Jesus e séculos antes de acontecer o domingo de Pentecostes que celebramos hoje. O profeta Joel diz assim: depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e os filhos e filhas de vocês se tornarão profetas. Entre vocês os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Nesses dias, até sobre os escravos e escravas derramarei o meu espírito. Essa é a profecia de Joel, que Pedro inclusive vai citar na pregação que ele faz logo depois desse evento que lemos aqui. Pedro vai dizer: olha, nós não estamos embriagados, como diz no final do texto, né? Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava ao outro: o que quer dizer isso? Outros caçoavam e diziam: eles estão embriagados com vinho doce? Tamanho entusiasmo que eles estavam ali. E Pedro vai dizer: não, o que está acontecendo hoje é o cumprimento da profecia de Joel, esta que acabei de ler. O Espírito sendo derramado sobre todos os viventes, e os velhos tendo sonhos, os jovens tendo visões, e sobre todas as pessoas de Joel, velhos e jovens, sem distinção de idade, homens e mulheres, filhos e filhas, sem distinção de gênero, e até os escravos de Joel, porque naquela época ainda havia escravidão, sem acepção de pessoas, sem distinção de gênero, de idade, de classe. É assim que o Espírito seria derramado, profetiza Joel. E Joel ainda diz mais: sobre todos os viventes, porque o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, criando tudo, é o mesmo Espírito que falou pela boca dos profetas, é o Espírito que vem e renova a face da terra. Um Espírito para todos os viventes, não só os seres humanos, mas para todos os viventes da terra. E esse Espírito foi derramado ali, cumprindo essas promessas, a profecia de Joel e a promessa de Jesus, dando força para
para o testemunho entre todos os povos. No texto que nós lemos, esses povos que são citados aí, partos, medos, elamitas, mesopotâmios, pessoas que vieram de Roma, essas pessoas representam todos os povos conhecidos naquela época, que na época de Pentecostes, que era uma festa, essas pessoas iam para Jerusalém celebrar Pentecostes, iam de vários lugares do mundo para celebrar o Pentecostes. E o derramamento do Espírito se dá justamente ali, com todos os povos da terra ali representados. E algo muito extraordinário acontece, porque, como nós vimos no texto, os galileus que falam na sua própria língua e falam línguas estranhas, falam línguas incompreensíveis. Mas mesmo falando línguas incompreensíveis, cada pessoa que estava ali dos vários lugares do mundo conseguiam entender na sua própria língua. Quem era romano ouvia em latim, partos, medos, cada um árabes, cada um ouvia na sua própria língua, apesar dos galileus estarem falando em línguas estranhas. Esse, irmãos e irmãs, é o milagre da comunicação, o milagre da comunhão, o milagre da unidade na diversidade. Porque o Espírito Santo vem ali formar a igreja como um povo diverso, um povo feito de diversidade, um povo que é aberto a todos os povos, de idade, de gênero, de classe, de etnia. Todos os povos encontram em Pentecostes as portas abertas, assim como devem encontrar na igreja. Todas as pessoas devem encontrar na igreja portas abertas para acolher as pessoas em sua diversidade. Porque a igreja foi criada por Jesus, pelo Espírito Santo, para ser uma comunidade da diversidade, da inclusão, da acolhida dos diferentes. Não foi uma comunidade criada para excluir ninguém, para marginalizar ninguém, para discriminar ninguém, para fechar a porta para ninguém. Foi uma comunidade criada para abraçar todas as pessoas, para acolher, para ajudar, para servir. Uniformidade, irmãos e irmãs, todos iguais, pensando iguais, celebrando da mesma forma, sendo pessoas iguais. Isso não é da vocação da igreja, não é isso que nós encontramos em Pentecostes. Sabe onde é que nós encontramos isso? Uniformidade? Lá na Torre de Babel. Lembram da Torre de Babel? Lá havia só uma língua. Vejam, em Pentecostes, línguas estranhas eram entendidas cada um em sua própria língua, porque aqui imperava o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo do amor. Em Pentecostes imperava o amor, por isso que havia comunhão, havia comunicação, não uniformidade, havia unidade na diversidade, porque imperava o amor. Em Pentecostes em Babel era muito diferente. Em Babel se falava apenas uma língua, uma condição favorável para que todo mundo se entendesse, né? Falando uma mesma língua, a princípio todos se entenderiam, mas não foi o que aconteceu, porque em Babel construíam uma torre para alcançar os mais altos céus, ou seja, o lugar de Deus. E onde e quando o ser humano quer ocupar o lugar de Deus e ser o absoluto, prevalece a discórdia, impera o orgulho, impera a prepotência, impera a ruína e o caos. Foi isso que aconteceu em Babel. Uma língua, mas ali imperava o orgulho, e por isso eles não se entenderam, e aquela Torre de Babel ruiu. Torre de Babel, irmãos e irmãs, representa justamente essa mentalidade, essa visão de ser humano como um ser humano prepotente, o ser humano orgulhoso, aquele que é o dono da verdade, o absoluto. A Torre de Babel também Babel representava a Babilônia, um império. A Torre de Babel representa todos os impérios da terra que querem colonizar os outros povos e fazer com que os outros povos todos falem a sua língua, vivam a sua cultura, creiam conforme a sua crença, de uma forma autoritária, violenta. Nós conhecemos bem o que é isso.
Nosso país foi marcado por isso. Uma colonização que impôs uma língua, atropelando a língua dos povos indígenas, atropelando a língua dos que vieram da África escravizados. Nossa história, nós experimentamos essa experiência da Torre de Babel. Um povo se achando acima dos outros, querendo ocupar o lugar de Deus e impondo a sua língua, a sua cultura, a sua forma de viver. Pentecostes é o contrário do imperialismo. Pentecostes é o contrário dessa forma de colonização. Pentecostes é o contrário da prepotência. É o contrário da imposição de um povo sobre os outros ou de uma pessoa sobre as outras. Pentecostes é o contrário do autoritarismo e da violência. Pentecostes é o império do amor. As várias línguas não são anuladas. Nessa unidade da diversidade, as singularidades não são anuladas. Cada um escuta na sua língua. As particularidades são preservadas e são afirmadas. Mas todos conseguem captar em comum as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus eram comunicadas. Pentecostes é o império do amor, é o império da humildade, é o império do estar disposto a aprender com o outro e perceber, como diz Paulo, que somos um corpo. E no corpo, o pé não pode dizer que vive sem a cabeça não pode dizer que vive sem o coração não pode dizer que vive sem os pulmões. Todas as partes do corpo, elas precisam umas das outras e formam o mesmo corpo, assim como a igreja forma o mesmo corpo em Cristo Jesus. E isso não só nós aqui, nós somos chamados a ser um corpo de Cristo, enquanto comunidade local, mas isso serve também para todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Todas as igrejas espalhadas pelo mundo formam um mesmo corpo, movidas pelo mesmo Espírito, por um mesmo amor. Um só Senhor, um só batismo, um só amor nos une aqui. Unidade na diversidade, as singularidades não são anuladas. E nós estamos, irmãos e irmãs, cultivando isso de uma forma especial também na semana de oração pela unidade cristã, que é uma semana que termina em Pentecostes justamente para nos lembrar disso, que em Pentecostes não foi a igreja presbiteriana apenas que nasceu, nem a igreja católica apenas que nasceu, nem a batista, nem a anglicana, nem a luterana. Ali foi a igreja cristã, a igreja que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E por isso é um tempo de refletirmos, vivenciarmos e promovermos essa unidade. E essa unidade num tempo de muitas divisões. Pentecostes é tempo de cultivarmos essa unidade cristã, celebrarmos juntos, acolhermos irmãos e irmãs de outras igrejas, visitarmos outras igrejas, rememorarmos que em Pentecostes formamos um mesmo corpo, mas é também tempo de perceber que essa unidade precisa ser testemunhada por nós, no mundo dividido. Os missionários, quando iam para alguns lugares do mundo, de igrejas diferentes, eles competiam, e os povos percebiam isso, e diziam: oh, são cristãos, confessam o mesmo Jesus, e por que competem entre si? Por que rivalizam entre si? Por que são hostis entre si? Por que não sentam à mesma mesa? Por que não são capazes de celebrar juntos? Por que falam mal uns dos outros? Os povos diziam isso quando viam os missionários chegando e competindo entre si. Nós somos chamados a dar um outro testemunho, irmãos e irmãs, não de rivalidade com irmãos e irmãs de outras igrejas, mas perceber que o que nos une é muito maior que o que nos separa, que aquilo que nos diferencia. Pode separar, mas pode também não nos separar, se colocarmos no centro Jesus Cristo, porque quando nos aproximamos de Jesus Cristo, nos aproximamos uns dos outros, nos aproximamos da missão que Ele tem para nós. É tempo de dar testemunho de unidade num mundo dividido de muitas formas.
Um mundo fragmentado, dividido com muitos muros, muros econômicos, muros sociais, muros raciais, muros de gênero, muros religiosos. Dar testemunho da unidade é estar disposto a derrubar esses muros e construir pontes. Pontes que nos permitam encontrar o outro de forma respeitosa. Pontes que nos permitam aprender com o outro, reconhecendo que nós não somos donos da verdade, que não sabemos tudo. Pontes que nos permitam também partilhar dos nossos dons para edificar outras pessoas e outros grupos. Dar testemunho da unidade num tempo polarizado. No Brasil e no mundo nós vivemos um tempo de muita polarização. Até as famílias às vezes se dividem por conta dessas polarizações políticas, morais, ideológicas. Pentecostes nos chama a dar testemunho de unidade, a darmos testemunho de que é possível conviver com o diferente, que é possível dialogar com o diferente e encontrar caminhos de comunhão, caminhos de solidariedade. Por fim, irmãos e irmãs, a unidade que o Espírito nos chama é também para sermos capazes de colaborar na defesa da vida, celebrarmos juntos e também estarmos dispostos a juntos defendermos a vida onde quer que ela seja ameaçada. A vida humana, a vida das mulheres, a vida das crianças, a vida dos idosos, a vida dos mais pobres, a vida da criação. O Espírito foi derramado sobre todos os viventes. Lembremos o que disse o profeta Joel. Nós somos chamados a viver e perceber nessa unidade, uma unidade em Jesus Cristo, para celebrar esse Deus da vida e para lutar pela defesa da vida em sua diversidade, em sua biodiversidade. E que possamos, irmãos e irmãs, nessa experiência de Pentecostes, que lemos aqui e que rememoramos, também buscar experimentar essa vivência hoje, esse derramamento do Espírito Santo hoje, aqui e agora, em nossas vidas, em nossas comunidades, em nossa comunidade. Experimentar esse Espírito que nos desperta, que nos faz ter paixão, o vermelho do fogo, as línguas de fogo sobre aqueles que estavam ali. Esse vermelho representado aqui nas cores litúrgicas é paixão pelo Evangelho, é paixão pela vida, é paixão por servir a Deus, servindo ao próximo, com alegria, com entusiasmo. É uma experiência do Espírito que faz os tímidos vencerem o medo e se expressarem. É uma experiência do Espírito que faz com que aqueles que estão dispersos acordem e assumam com firmeza o seu compromisso com o Evangelho. É uma experiência do Espírito que nos faz superar preconceitos e encontrar o outro, e encontrar a outra. É uma experiência do Espírito que faz com que entre nós vivamos o que aquela comunidade primeira vivia: perseverança na escuta dos ensinamentos dos apóstolos, da comunhão fraterna, do partir do pão, das orações, com alegria, com entusiasmo. Que possamos, rememorando Pentecostes, buscar essa presença viva do Espírito, cantarmos com todo o nosso coração: Espírito, Espírito, oh, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Que de novo o Espírito Santo nos encha e nos dê alegria, entusiasmo, coragem, coerência com a palavra de Deus, e nos ajude a experimentar essa presença viva, amorosa em nós, cotidianamente. Essa presença, como diz o cântico, presença que nos cura, renova as nossas forças, presença que restaura os corações, presença que dá vida, poder para servir, para cuidar, alegria, presença que é a paz de Deus em nós. Vem, Espírito Santo, renova a minha vida. Vamos dizer juntos?
Vem, Espírito Santo, e renova a minha vida. Vem, Espírito Santo, e renova a sua igreja. Vem, Espírito Santo, e renova a criação inteira. Amém.